Olá, primeiro ano, tudo bem do médio? É o seguinte, nós estamos trabalhando no barroco. O barroco, ele tem o surgimento em toda a Europa e ele também chega aqui no Brasil. Ele vai chegar no Brasil mais ou menos no século XVII, que está acontecendo em Confidência Mineira. Então, essa contextualização com a política e o barroco, o que acontece? Então, aqui no Brasil, a gente tem um cenário onde a Igreja Católica, ela se torna o centro das atividades políticas. E é por isso que acontece a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma dentro do barroco? A Igreja Católica, ela tem a reação da reforma protestante ao surgimento de outras religiões. E aí o que acontece com o homem barroco? Ele está em constantemente conflito interior. Por quê? Aí surge a palavra teocentrismo, que é o conflito de ser um pecador de um lado, a dualidade, e do outro lado é ele ter o perdão divino. Então a palavra barroco é praticamente barraco. São várias mudanças. Então praticamente, a gente pode usar aí essa antítese aí, entre barroco e barraco. Então, resumindo, o homem, a temática base do barroco é o teocentrismo, que é esse conflito entre ser um pecador e ele ser absolvido, ter o perdão divino. Então, o homem barroco vai viver esse interno aí, esse interno conflito dentro dele. E por isso que a Igreja Católica, ela é muito presente, ela é muito forte dentro do barroco. Então, qual que é a atividade de hoje? A gente aprendendo que a Igreja Católica, ela volta com o seu domínio, muito forte, ela volta muito forte por causa das suas atividades políticas. Então, para hoje eu vou querer que vocês façam uma porta barroca. Não é uma porta, vai desenhar uma porta. E ela tem que ter um estilo, eu vou deixar algumas, vou deixar aqui no final do vídeo algumas ideias, tá? Algumas figuras que você pode usá-la. E aí você vai desenhar, eu fiz uma aqui, ó. Você vai desenhar, tá vendo? Você vai desenhar no tamanho de uma folha grande. E na hora de pintar, como a gente tá trabalhando perspectiva também, eu quero que você dê nela a perspectiva, A altura, largura e profundidade. Gente, a pintura também, como vocês já aprenderam comigo, a gente precisa, na hora que você vai pintar, você precisa trabalhar com tons e sobretons, entenderam? Então aqui, ó, se eu for optar pelo marrom, aí eu começo com um mais escuro, um preto, eu tenho um marrom escuro e aí eu tenho um mais claro. Porque para eu dar profundidade na minha pintura, ó, eu tenho que ter essa mesclagem do escuro com o preto e o mais claro. Porque senão, vocês vão ficar com uma pintura, vai passar pelo ensino médio com uma pintura muito básica. E não é esse o nosso objetivo, Vocês já estão no médio, então eu quero uma pintura mais rebuscada, uma pintura mais ensino médio. Tá? Mais profissional, vamos dizer assim. Então, para hoje, vocês vão fazer uma porta estilo barroco. Eu quero que desenhe, que você pinta, nome e posta para mim, tá bom? Teremos a aula online, qualquer dúvida vocês também me perguntam durante a aula. Ó, um beijo.